Bom dia, Ana. Bom Bom dia, dia. senhor. Estamos ao vivo. Ah, que legal. Bom dia a você que está aqui nessa live. Aqui você vai descobrir quais são a palavra de Deus para cada área da sua vida. Então, eu e a Ana, nós iniciamos essa jornada de 12 dias para falarmos o princípio de cada área da nossa vida, o que Deus ensina para nós, e isso é transformador, porque é o que existe antes de tudo que você aprendeu. Então, isso é legal porque transforma sua alma, seu espírito, seu intelecto sobre as coisas da vida. E eu vou mostrar aqui a roda da vida, que é o que a gente primeiro falou, né? Que é uma parte mais, como que eu posso dizer, mais completa sobre as, a nossa vida. Meu Deus, cadê o negócio? Estava aqui agora. Arquivos. Vamos ver. Não, aqui, dá um. Estava aqui na tela aberta, mas colocar apresentar. Peraí, só um minutinho, gente. Arquivo de imagem. Vamos ver se vai aparecer aqui. A roda da vida. Cadê você, minha roda? Ela estava aqui, ela não está mais. Área de trabalho. Não. Documentos. Não. Bom, eu não achei. Ela estava aqui. Mas é um círculo que mostra todas as áreas da sua vida. E Isso. Ah, obrigada, Ana. Que hoje a gente vai falar de desenvolvimento intelectual. Ontem nós falamos de. Do que a gente saúde falou? e disposição. Saúde e disposição. E hoje a gente vai falar de desenvolvimento intelectual e vamos seguir nessa sequência aí de todas as áreas da vida. Bom, sobre o desenvolvimento intelectual, eu vou começar a falar, Ana, já para iniciar, dar um start, que eu acho que é o versículo que inicia toda essa área, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O desenvolvimento intelectual, ele se inicia por aí. Renove sua mente, não deixe sua mente parada. Existe até uma doença, né? Que existe quando você não movimenta o seu cérebro, não desenvolve ele, que é o Alzheimer, se eu não me engano, e dentre outros, demência, né? Também. Então, por isso você vê aquele senhor, senhoras mais de idade fazendo palavras cruzadas, porque precisa desenvolver o cérebro, precisa buscar esse desenvolvimento, esse movimento na sua mente sobre o que você pensa. E isso é muito sério, é sobre você ter responsabilidade com o seu crescimento, o seu desenvolvimento intelectual. E em Romanos 12, 12 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aproveite a perfeita e a boa, agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre nos prosperar. Ele sempre vai pensar o bem sobre nós, ele vai querer sempre dar o melhor para nós. E como que a gente transforma a nossa mente, né, Ana? Transformamos a nossa mente através do conhecimento. O conhecimento, ele é a chave para transformarmos a nossa mente. Óbvio que existe o conhecimento do mundo e o conhecimento espiritual, o conhecimento dessa terra e o conhecimento espiritual. Você não tem como anular um deles, porque você precisa saber o que está acontecendo. É como o livro Arte da Guerra. Você precisa estudar não é um inimigo, é algo que você pode se moldar, né? Se moldar e para poder conviver nesse mundo. Senão, se você só estudar a parte espiritual, você sairia daqui, não ia querer ficar aqui. Então, a gente tem que conhecer quem nós somos, nos autoconhecer, saber como que nosso corpo funciona, saber como que nossa mente funciona. Quem é você? Quais suas qualidades? Daí você vai associando com o conhecimento de Deus. Conhecer quem é Jesus é conhecer como funciona a vida espiritual e o bem que isso tudo traz para nós, porque somos filhos de Deus, né? Ele nos chama de filho e Jesus nos chama de amigo. Então, é nesse sentido, é por aí que a gente inicia toda essa jornada de conhecimento
de mudança de mente e de autoconhecimento também. Existem essas 3 áreas também. Tem alguma coisa a falar, Ana, sobre... Já veio, pipocou muita coisa aí na sua mente? Na verdade, essa questão que você traz, né, do inimigo, né? De repente, a gente pensa que isso está fora, né? Muitas vezes a gente pensa que isso tudo está fora, as batalhas, as guerras, e na verdade elas, né? A palavra também diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, são contra potestades espirituais no reino né, no reino celeste. E como que vem, né? Muitas vezes essas batalhas, elas vêm na nossa mente. Uhum. Elas vêm em forma de setas, né? Dizendo aquilo que Deus não diz que somos ou que não podemos. A verdade que ele diz para nós está dentro da palavra. E se a gente não tem o conhecimento da palavra, a gente não tem armas espirituais para guerrear. A gente vai receber o ataque e a gente vai cair. Né? Então, faz sentido quando você traz isso de conhecer seu inimigo. Na verdade, o inimigo, neste caso, somos nós mesmos. E desconhecemos a palavra e a verdade, logo ficamos suscetíveis aos ataques do inimigo. Que ele ataca a nossa mente. Ele ataca dizendo quem eu não sou. Ele ataca dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não dá conta. E tudo isso não é real. Mas se você não tem o conhecimento da verdade, você não tem como guerrear. Você não tem armas espirituais. Você, como a Simone acabou de falar, somos filhos e filhas, e isso nada vai tirar. E outra coisa que falamos em oração agora há pouco, nada pode me separar do amor de Deus. E muitas vezes o ataque vem, você não é amado, você não é ninguém, roubando a nossa identidade. Por conta daquilo que a gente sofreu na infância. Né? Então, esses ataques, muitas vezes, eles vêm em formas de palavras mesmo, de crenças que a gente adquiriu na infância, através de tudo que a gente ouviu, viu e internalizou como verdade. Só que será que é verdade mesmo? Qual é a verdade? A verdade é o que Deus diz que é verdade, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Né? Então, quando eu falo e conheço a verdade e tenho isso como uma palavra e eu declaro isso sobre a minha vida, eu tenho como guerrear nas regiões celestiais, que são regiões astrais, né? São a alma, que está contido na minha mente, que está contido todas essas informações, né? Eu acho isso muito, muito, muito importante e interessante, que aí a gente já começa, né? Com a seta no lugar certo, né? Então, assim, aqui também diz, né, que no Romano, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a minha mente, o próprio nome diz, né, ela mente. Ela mente. Então, tudo aquilo que foi colocado, né, porque a mente, ela vai adquirindo conhecimento ao longo da vida, através de informações que são passadas para nós, né? Quando a gente nasce, a gente não tem conhecimento. E esse conhecimento vai sendo adquirido através da convivência, da vivência. Só que a palavra também diz, aqui em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, né? E mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, o que isso quer dizer? Instrui o menino. O menino quem é? A criança. E a criança, ela não tem conhecimento, ela não tem informação. Então, quem que vai instruir? Os cuidadores, os pais, né? Então, se você instrui o menino no caminho que deve andar desde pequeno, isso vai ficar impregnado nele. E mesmo se ele se desviar, em algum momento da vida, ele vai voltar para o caminho. Por quê? Porque aquela informação foi introjetada. Por quê? Porque quando somos crianças, somos um vaso vazio. E esse vaso ele vai sendo preenchido de coisas. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? Vamos supor que eu não tenha sido instruída no caminho. Então, eu fui preenchida de crenças limitantes, de coisas que não são verdade a respeito da minha identidade. Qual que é o meu papel hoje? Buscar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tendo essa consciência e essa inclinação para o bem, querendo entender, eu vou buscar a verdade que está na palavra. E a partir dessa verdade, eu tenho que impregnar isso na minha mente para que aquilo que foi instruído quando eu era criança, que não é verdade, seja eliminado. Mas isso é lógico.
não é de um dia para o outro. É persistir, 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 renovando a nossa mente através da impregnação da verdade. E eu só consigo isso com a minha rendição, com a minha inclinação para estudar a palavra, estudar todos os dias, profetizar, declarar a verdade sobre a minha vida, pedir a sabedoria, né? A sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus para que tudo isso aconteça. Então, essa é a minha contribuição aí pelo que você falou. Tem muitas outras coisas que dá para falar, né? É isso mesmo, Ana. Desde cedo se inicia esse conhecimento, né? E nós nascemos já com uma índole, né? Como ser humano, já tem uma índole mais forte, né? Um forte e propensa. Pode continuar, vou falar um provérbio aqui. Tá. Forte e propensa para o pecado. E aí os pais eles vão ensinando para gente o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas o que acontece? Nem sempre os nossos pais foram ensinados também dentro desse conhecimento. Então, assim, depois que a gente viramos adulto, temos essa responsabilidade de buscar esse conhecimento. É o domínio próprio, né? Que é um fruto do Espírito. Quanto mais você estuda a palavra, mais você busca conhecer quem é Jesus na sua intimidade, mais esses frutos, eles vão vindo, né? E não é só sobre você falar, porque falar, lá em 1 Coríntios, Paulo fala, quanto mais você fala e menos você faz, você se torna inchado. Não é o muito falar que vai te deixar edificado ou vai edificar pessoas, mas no ser, em você viver aquilo que você acredita, viver de verdade aquilo que você acredita nas suas atitudes, no seu dia a dia, com qual você se pergunta o que Jesus faria neste lugar? Jesus faria isso que eu estou fazendo? Jesus falaria isso que eu estou falando para essa pessoa? Então, transformar a mente também vem nas atitudes do dia a dia, nas pequenas atitudes. E aí, muitas vezes, a pessoa pode pensar, nossa, mas é muito desafiador, é muito difícil, porque eu quero acreditar, mas eu não consigo, porque aquilo realmente é impregnado, né? Que você não é ninguém, que você não é nada, que você, às vezes, até algumas crenças de que você é burro, né? Porque às vezes você ouviu na infância, você é isso, você é aquilo. E a gente entende, né, que Deus é a fonte da inteligência e do entendimento. E tem um versículo, um Provérbios, que diz aqui, porque Deus dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Então, o entendimento, a sabedoria, até para entender essas coisas que a gente está colocando aqui, né? Que às vezes pode parecer assim, como assim, né? Do que eu estou falando? Mas esse entendimento, esse conhecimento do como e do porquê, você tem que pedir, muitas vezes. Peça, né? A sabedoria que Deus ele vai entregar. De repente é o princípio de tudo. Às vezes a coisa está tão assim, sem rumo, né? Você não consegue encontrar o rumo, não sabe o que fazer, peça sabedoria. Sabedoria para até aplicar aquilo que Deus quer que a gente faça. É Ele que vai dar, não é nada é nosso. Deus é a fonte da inteligência e do entendimento. Então não tem como eu acessar nada disso se não for dele, né? Então a gente precisa pedir. Está sentindo falta de algo? Peça entendimento, conhecimento. Esse é o princípio de tudo, para que eu possa de repente saber exatamente o como fazer, né? O como, de repente, estudar, o como seguir, mas às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é o caminho. E o mundo oferece muitos, né, Simone? A gente que vem da busca pelo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento pessoal. Hoje a gente olha, assim, são infinitas as ofertas, né, de conhecimento, de entendimento, de caminhos, até mesmo espirituais, para você chegar. Eu, nossa, a vida inteira, né, fui a pessoa que buscou essas informações, só que de alguma maneira todas elas não preenchiam algo que eu só fui conhecer depois que eu conheci a palavra de Deus.
É. né? É. Que só preenche, não tem como. Não existem vários caminhos, não existem várias verdades, existe apenas um único caminho, uma única verdade dentro daquilo que a gente, né, Simone, acredita que é a palavra de Deus, né? Então esse entendimento, esse recorte do desenvolvimento intelectual que a gente está fazendo, porque sim, essa roda da vida, ela está em muitos canais aí de desenvolvimento, mas eu nunca tinha visto, né, como estamos apresentando aqui, que é através da palavra. Então, Sim. assim, eu acho isso tudo muito interessante, porque para mim isso é uma verdade absoluta, porque tem se mostrado fiel em nossas vidas, né, Simone? Não Sim. é que você vai pegar uma varinha assim de condão, né, como falava na infância, e vai mudar tudo de uma vez. Não, é uma renovação da nossa mente. E buscar primeiro o reino de Deus. E aí você vai sentindo o quê? Paz. Né? E a palavra também diz, né, que a paz, ela é um... Como que é, Sônia? Não sei se tem um versículo que fala que a paz, ela é um direcionador, né? Quando a gente sente paz, quando a gente vai estar para tomar uma decisão, se é de Deus, tem paz. Isso. Né? Então, isso para mim é a maior das respostas. Assim, a paz que eu sinto quando eu entendo intelectualmente também essas verdades, é a maior das respostas para mim. Sim. E você falando desse conhecimento do mundo, que tem muitos enganos, veio um dos versículos que eu salvei aqui, que a gente compartilhou. Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem mal, que fazem das trevas e da luz doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. Isaías 5, 20 e 21. Olha só como isso casa muito bem com isso que você falou. Ai de você que torna as coisas do mundo como normal e belas e boas de fazer, e as coisas de Deus amarga, né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de influenciar para o mal e ou influenciar para o bem o que ele quiser. Até nisso nós temos que nos policiar, ter um domínio próprio sobre o que a gente está fazendo, né? Perceber, estar atento ao que está sendo passado, se está transformando o que é de Deus como mal. Então, assim, é muito perceptível quando você compreende as escrituras, o que Deus deixou para a gente, o que Ele é, né? Ele é o Verbo. Ele veio em carne, o Verbo veio em carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. Então, quando você vê alguém deturpando ou modificando, não se conforme. E por isso que quando você tem um entendimento, ouve o que Deus fala para você através das escrituras, você não se deixa enganar, né, Ana? Você não se deixa ir por outros caminhos. E aqui fala também, inteligentes em sua própria opinião. A nossa opinião não quer dizer nada, porque nós somos limitados, nós não temos capacidade de dar opinião no mundo espiritual, porque quem rege todo o mundo espiritual é Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele é o único e poderoso Deus. Então, nós não sabemos de nada. A nossa única verdade é o que está escrito, é o que ele nos ensina e ele pede para a gente imitar ele. Então, olha só, o que são sábios seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Então, eu falei novamente para a gente frisar isso. A sua opinião não importa. O que você acha não importa. Eu quero saber a opinião de Deus. O que Jesus faria? O que Jesus fez que está escrito e ele deixou como ensinamento para nós. Então, assim, se ele desse esse domínio para a gente, meu Deus, esse mundo ia virar um caos. Glória a Deus que o único santo deixou aqui a vida dele de passagem e o que ele deixou escrito nos direciona, porque senão nós não iríamos saber fazer nada, porque a nossa mente é muito limitada. E o que é carnal, o que é desse mundo é muito limitado e raso e medíocre, né? É muito medíocre, coisas passageiras
a prazer instantâneo, isso não nos leva a nada, só a destruição. Sim, mas muitas pessoas buscam esses prazeres, essas coisas, justamente para suprir uma demanda que só Deus pode suprir, né? Uhum. E tem uma frase que fala assim, como é que é? O vazio que eu sentia era do tamanho de Deus, alguma coisa assim. Já ouviu falar essa frase? Então, eu sinto que as pessoas têm um vazio, um buraco gigantesco, e ele é do tamanho de Deus, é quase infinito, né? É infinito, né? Porque Deus é infinito. Mas quando você não tem ele preenchido da pessoa certa, né? Que é Jesus, você vai buscar essas coisas no mundo, nas coisas. E tem muita oferta de possibilidades que fazem as pessoas chegarem em alguns lugares. Que fazem, né? Mas como a Simone traz, assim, é vazio, é efêmero, mas a pessoa não sabe disso ainda. Ela está buscando preencher aquele vazio, né? E eu falo por experiência própria. Eu estive nesse lugar por 40 anos da minha vida, buscando preenchê-lo, né? E principalmente no desenvolvimento espiritual e intelectual fora da palavra, né? Então, eu, de alguma forma, eu sabia que era algo da minha alma, eu sabia que tinha algo a ser preenchido, não era com coisas, eu nunca busquei coisas materiais, mas eu sempre busquei o conhecimento. Só que era um conhecimento vazio, não tinha verdade. E esse conhecimento, ele não me trouxe nada, nem material, e nem espiritual. Ele me levou, na verdade, para um grande abismo, né? Que só Jesus pôde me tirar de lá. Então, é essa inclinação que a gente traz, essa veracidade, assim, que a gente fala na palavra, não é doutrinária, não é religiosa, é experiência. É experiência de vida. Nós fomos transformadas pela renovação da nossa mente através da palavra, né? Então, esse vazio que eu senti, estou falando agora de mim, né? Depois, se a Simone quiser falar da parte dela, mas é esse vazio que eu sentia, essa busca incessante de respostas, de entender a vida, a morte, essa coisa toda, ela só foi preenchida aos 40 e poucos anos aqui, quando eu entendi a verdade, porque diferente de algumas pessoas, eu não tive a instrução quando criança. Eu não tinha esse voltar, né? Eu não tinha para onde voltar. Eu só tinha um coração inclinado a buscar a verdade. Só que o mundo oferece diversas verdades. O mundo oferece todos os caminhos levam, né? Distorcem o mandamento e falam todos os caminhos levam a Deus, assim. E as pessoas acham que estão fazendo certo, mas não é bem assim, porque existe também um espírito de engano no mundo, né? Então, assim, a verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. A verdade é uma pessoa, é uma coisa apenas. A verdade no singular. Então, não existem verdades, né? Mas as pessoas, e eu me incluía, são inclinadas a buscar caminhos, atalhos, coisas para satisfazer a alma, né? E momentaneamente você pode até satisfazer, mas o espírito e a alma também, ela se satisfaz nesse engano, né? Ela acaba se satisfazendo no engano, mas ela só é preenchida mesmo com a fonte de todas as coisas. É verdade, Ana, é verdade. E esse versículo aqui do Provérbios vem muito dizer sobre o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento do santo e o entendimento. O temor do Senhor é você estar abaixo dele, estar colocando a sua vida nas mãos dele, em todos os sentidos, né? Tudo que você vai fazer, é isso que a gente está fazendo agora, vendo aonde que a gente pode colocar os ensinamentos dele dentro da nossa vida, abrir os nossos olhos para direcionar a nossa vida para esse entendimento, para a gente não cair nesses enganos, né? Como a Ana falou, existe somente uma única verdade, não existe outra verdade. Aquele negócio de falar, tem vários caminhos que levam a Deus, não leva, está escrito lá, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, se você pesquisa, fala caminho, tem outros caminhos.
já está escrito lá o caminho. Pesquisa caminho na sua Bíblia. Caminho é Jesus, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não se chega a Deus Todo-Poderoso, senão por ele. Então, eu não sei que Deus aonde, qual Deus que você está chegando aí. Mas se não for pelo Jesus que você, por Jesus que é conhecido, que a gente busca intimidade, né? Que muitos buscam intimidade. Se você não conhece, vá procurar quem ele é. Compreenda, isso tudo está nas Escrituras. Lá tudo aponta para Cristo. Até mesmo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Toda a linhagem do Antigo Testamento veio para trazer Cristo. Então, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Se você está em outra, é um engano. É um engano. E o temor do Senhor o temor não é ter medo, mas respeito e compreender que nós somos pequenos e que ele é maior. Que a gente não sabe nada, a nossa própria opinião não quer dizer nada. A opinião dele quer dizer tudo. É esse o aprendizado para a mudança de mente, para o seu desenvolvimento intelectual. E a gente também, uma frase que eu sempre falo, a gente não sabe o que é bom se a gente não conhece o ruim. Eu falo essa frase e faz muito sentido para mim. Porque as nossas experiências, eu sou grata pelas minhas experiências traumáticas do passado, porque hoje eu pude perceber e conhecer o que é bom e agradável ao meu coração, à minha alma e ao meu espírito. Lógico que se eu tivesse já crescido nesse entendimento, ficaria muito mais fácil, porque a verdade, ela tem sabor, né? Eu acredito que quando você aprende ela desde cedo, é conectável, porque ele é nosso criador, ele criou a gente. É como você querer usar um carregador do iPhone em um Android, não vai encaixar, né? Mas você está lá usando, não sei como, pegou um adaptador, não vai carregar direito, vai explodir seu Android. Então você vai ficar tudo cheio de traumas. O Android vai ficar cheio de traumas, porque ele não consegue acessar o carregador do Android. Na hora que você conecta o iPhone no carregador certinho dele, que é logo desde cedo, a gente conecta no carregador de Deus. Logo cedo, a nossa alma reconhece o que é verdadeiro. Então, você já cresce. Porém, nós tivemos os nossos aprendizados após nós sermos adultas, mas todas as nossas traumas nos tornaram fortes, nos tornaram pessoa, quem somos agora, para estarmos aqui falando, para estarmos aqui. Então, cada um tem um espírito, uma identidade em Deus. O jeito que Deus fala com a Ana é um jeito, o jeito que ele fala comigo é de outro jeito. Por quê? Porque ele construiu cada um de nós únicos. Eu não sou igual a Ana e não existe no mundo ninguém igual a mim. Então, por isso que ele é perfeito e ele é bom. Desde quando você nasce, independente do que você viveu ou passou, tudo isso favoreceu para que você se tornasse quem você é hoje. Se você ainda acha que não está onde você deseja estar ou não tem um coração grato por quem você é hoje, provavelmente você está vivendo no vitimismo, se vitimizando e não assumiu a responsabilidade ainda e não conheceu ainda quem é Deus através de Jesus. Busque, que você vai ver, logo de início, você já vai sentir uma mudança tremenda na sua vida. Até mesmo se você ler um versículo sobre ele, você já vai ver que já vai mudar e você vai ter mais sede de conhecimento. Não sei nem se eu já falei ele, mas que ilustra bem o que você está dizendo, né? Inclusive a respeito do temor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento do santo entendimento. Provérbios 9:10. É muito maravilhoso, é muito bom. Tem mais algum versículo que você quer falar, Ana, que você quer passar? Ou quer que eu tenho mais uns 2 aqui para falar. Tem mais dois. Um outro provérbio que eu talvez tenha falado também é porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento.
A sabedoria só vem dele. O coração sábio também é um provérbio, né? O coração sábio adquire conhecimento. Então, talvez a sequência certa seja pedir sabedoria. que Deus dá a todos, né, que pedem. Isso também está em algum versículo. Então, a gente pede primeiro a sabedoria, e a sabedoria vai adquirir o conhecimento certo, né? Sem sabedoria, a gente acaba buscando conhecimento e aí o conhecimento sem a sabedoria não dá certo. A sabedoria é fazer, né? O conhecimento é só o conhecimento, é você estar inchado de um assunto ali que você não põe em prática. Porque quem dá o crescimento é Deus. Você pode fazer, você pode obter o conhecimento e ficar parado, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. A partir do momento que você obtém o conhecimento e faz alguma coisa com aquele conhecimento que você adquiriu, aí vai depender, aí é onde vem a sabedoria, que é onde você entrega nas mãos de Deus o que você está fazendo ali com o conhecimento que você obteve, com ordem, estratégia e muita fé de que Deus que dá o crescimento para a gente. Aí é saber onde vem a sabedoria. E tem um versículo em Filipenses 1, 9 e 11 que fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui, Filipenses, eu acredito que é Paulo que escreveu isso aqui. Ele está escrevendo essa carta e pede que o amor das pessoas aumente, né? Cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Então, aqui ele fala sobre o conhecimento também, que ele é muito importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento e para que você tenha saúde para o resto da sua vida, né? E para que você discirna o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, não é o dia de Cristo, é o dia quando ele vai voltar, né? Até o dia que ele vai voltar, para que estejamos atentos, né? O conhecimento deixa-nos atentos, deixa-nos sóbrios, vivos no agora, no presente. E cheio dos frutos da justiça, né? Que a justiça é Cristo. Cristo veio e fez justiça por nós. A vida que nós estamos vivendo hoje, Ana, graças a Deus, você perceba ou não, ela é boa. Ela é boa. Ela é boa. Deus dá o privilégio para qualquer um acessar o que quiser. Esses dias eu e a Ana nós estávamos conversando sobre pessoas que não são cristãs, mas são riquíssimas, né? Tem muito, como é que fala? Muito conhecimento, tem estratégias boas, é próspera, prospera sim, tá aí disponível para todo mundo, por isso que tá escrito que só Deus é bom, não existe, a Ana não é boa, meu marido não é bom, meus vizinhos não são bons, o único bom é Deus, porque a gente não tem nada de bom a oferecer, a não ser que estejamos ligados a Ele. Tudo vem dele. E a bondade que você faz também vem dele, mesmo que você não seja cristão. Eu trabalhei com uma lá em São Paulo, com uma designer, e ela não era cristã, mas era impressionante como ela tinha um espírito de generosidade. Eu percebia como ela era generosa conosco, era generosa com a empresa e como ela crescia e avançava. Tanto que ela dobrou, triplicou a empresa dela. E você conversava com ela, e você via que ela tinha um certo tom assim, mais neutro, uma conversa fluida. E eu ficava assim pensando, falei, meu Deus, como essa mulher, se ela conhecer a Cristo, né? Essa mulher vai explodir de um jeito, mas Deus dá essa bondade, dá essa possibilidade das pessoas fazerem também, mesmo não sendo cristãs. A diferença é que é a salvação no mundo espiritual.
E você ser cristão é a eternidade. Ela pode ter todos esses atributos aqui. Realmente, até hoje, eu sou muito grata. Eu trabalhei alguns bons anos com ela. Nossa, foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida, pela generosidade dela, pela índole dela, né, de ser correta em tudo, nos mínimos detalhes, sabe? Eu achava isso muito bonito. Porém, nós trabalhamos aqui na Terra, nós fazemos uma corrida, nós cristãos, para a eternidade. Para isso aqui, ela não conhecendo Cristo, isso aqui vai acabar, vai ser limitado. Ela vive isso agora, mas vai acabar. Uma hora ela tem essa consciência. Quando você conhece a Cristo, você sente que é eterno, você sente que isso não acaba e é muito mais poderoso do que isso. Não tem nem comparação. Pode falar, Ana. Porque é um mandamento, né? É um mandamento de Deus, né? Que fala também em Provérbios ali, 11:25, a alma generosa prosperará, né? E aquele que regar também será regado. E o que regar também será regado. Então, isso é independente, né? Que nem Simone está falando, é independente. Deus falou, está falado. Você sendo generoso, você vai prosperar. E eu vejo isso em diversas pessoas. É o cumprimento da palavra, assim. Podem reparar, as pessoas generosas que tem perto de vocês, elas prosperam. E aquela pessoa avarenta, aquela pessoa mesquinha, aquela pessoa que tem medo, que retém, ela não prospera. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Deus está falado. Então, assim, claro, com Cristo, talvez as riquezas materiais elas se tornem uma parte assim, não é o foco da sua vida mais, sabe? Mas isso não quer dizer que a promessa, se você cumprir sendo cristão ou não, ela vai se cumprir, né? Porque isso é para todos. Tem muitas coisas nas escrituras, promessas e bênçãos de Deus que são para todos, independente. Agora, o caminho, a verdade e a vida em abundância, a vida eterna, só com Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu acho tão legal, porque quando eu era criança, eu lembro, né, que agora o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Que, apesar de eu não ter sido instruída na minha infância sobre o caminho, eu lembro que na minha casa, na infância, tinha um quadro, tinha essa frase, tinha Jesus no quadro e tinha eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquilo, para mim, não, era um mistério. Eu não sabia o que era, mas aquilo ficou na minha mente. Olha como ele é lindo. Ficou na minha mente. E tinha Bíblias na minha casa, mas não tinha instrução. Como tinha uma Bíblia gigante, tinha vários outros livros, né, de todos os assuntos possíveis e imagináveis, mas nunca fui instruída, olha, isso daqui é a palavra de Deus, isso aqui, sabe? Mas eu tinha curiosidade, tanto que eu tenho essa Bíblia até hoje, né? Então, Deus, ele não desampara, ele dá os seus sinais. Ele está ele está sempre conosco. Por exemplo, essa sua gestora aí, né? Ele está nela, ele está com ela, ele nos criou. Agora, quando essa pessoa vai ser alcançada pela palavra da verdade, depende muito, sabe do quê? Também, não que seja a única forma, porque Deus ele faz do jeito dele, no tempo dele, mas depende também de nós abrir o nosso corpo. Né? De nós darmos o exemplo, de nós sermos essa luz que vai falar dessa verdade, né? Porque isso é um mandamento também, né? Que nós falemos da palavra a toda a criatura, né? Então, será que essa palavra da verdade já chegou a ela? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes teve alguns sinais, mas ainda não chegou como a minha versão da minha vida, da minha transformação, da minha verdade, para conectar com o coração dela. Faz sentido o que eu estou te falando, Simone? Faz muito sentido, porque eu lembro que ela fazia uma busca incessante, ela ia em vários lugares de engano, e ela chegava comentando com a gente, ela falava, eu fui em tal lugar, outro eu... Então, cada dia é como se tivesse uma sede de alguma coisa, sabe? Ela tinha essa sede, e ela ia procurar, e trabalhava eu e a minha irmã juntas. E você já tinha
palavra da verdade naquela época? Sim, já tínhamos. Inclusive, a minha irmã, ela é evangélica e ela era a que mais falava, né? Então, sabe, aí você já tira dessa ilustração, dessa vivência, que a pessoa tem uma sede. E aí começava a fazer uma coisa e parava, e começava a fazer outra e parava. Não, não é isso. Sabe, buscando, você via que a pessoa busca, mas ainda, como você disse, ela não chegou ainda para ela da forma Que vai chegar. Dela. Mas as sementes foram plantadas. Nem a minha irmã, nem outra pessoa que estava lá ainda, mas chega. Mas às vezes são as sementes foram plantadas, e as sementes levam um tempo, né, para dar o fruto. E a gente planta, e quem dá o crescimento é Deus, não é isso? É Deus, é verdade. É no tempo dele, né? A gente não tem como saber o tempo dele. Quando chegar o tempo dela, ela vai lembrar das sementes. Eu lembro de todas as sementes da minha infância. Apesar de não ter sido instruída, a minha alma já tinha sede, e eu estava atenta a todos os sinais. Que, apesar de eu não ter seguido o caminho da verdade na época, anos depois, ele me encontrou. E a todas aquelas sementes semeadas. Entende? Sim, entendo. Então, nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Tem mais um versículo, Ana, o último. Eu quero falar para fechar. Eu coloquei ele para fechar assim mesmo, porque ele é muito perfeito. Aí, se você quiser colocar alguma coisa depois também. Fica em 1 Coríntios 1, 18 a 21. 1 Coríntios 1. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Uma não se junta à outra. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha só que forte isso. É o que a gente estava falando no começo, né? O mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os que creem por pregar, os que creem em estar pregando, falando da palavra de Deus, falando do... É o que você acabou de falar. São as sementes que vão chegar nela. E assim, tem gente que se irrita, né? De ouvir a palavra de Deus. Tem gente que se irrita em, às vezes, chegar alguém querer ficar falando para você sobre Deus. Mas ali parece uma loucura. Às vezes mas eu já pensei nisso, sabia? Eu trabalhava ali em São Paulo, eu via aqueles moços no meio da praça, falando ali, lendo a Bíblia, falando bem alto. Eu falava, Aí eu ficava pensando, imagina ele saindo da casa dele, pegando um trem, 2 ônibus, e ele estava de terno e gravata. E está aqui no meio da Praça da Sé, falando de Deus. Eu falei, nossa, mas que dom é esse, né? Eu falei, mas é só Deus mesmo que coloca no coração dessa pessoa para ela fazer todo esse trajeto, vir para cá, estar aqui até não sei que hora que ele vai ficar aí. O que esse homem faz? Eu sempre fui muito curiosa, né? Dá vontade de fazer uma entrevista com ele. Porque é uma loucura, as pessoas olham e falam, é uma loucura isso. Ele não mora ali do lado, no centro de São Paulo, com certeza ele mora longe. E ele estava ali disposto a pregar no meio da Praça da Sé. E muitas pessoas paravam em volta dele e ficavam ouvindo. A outra só passavam, aí depois saía um monte, daqui a pouco não tinha ninguém, porque eu ficava no meu horário do almoço só olhando. Daqui a pouco não tinha ninguém, aí daqui a pouco chegava mais gente, parava, daqui a pouco ele estava ali falando e as pessoas passando. Está pregando. Seja lá como for, ele está pregando, está falando de Deus. Tem um versículo que lá em Paulo ele diz: se estão falando ou se não estão falando, é bom que essa pessoa está falando. Foi um cara que começou a pregar e querer imitar Paulo,
falando de Deus, mas ele não estava com a identidade dele. Esse cara começou a pregar sobre a palavra de Deus, mas falando de Paulo. Aí um chegou no Paulo e falou assim: Paulo, estão falando de você, tal, em tal lugar, estão pregando a mesma coisa que você prega. Oh, oh. Aí ele não ficou escandalizado, ele falou: não, que preguem, mas que o nome de Deus seja ouvido. Tá falando? Que fale, pelo menos. Aqueles que não espalha, né? Ajunta, alguma coisa assim também, que tem um versículo que fala, né? Sobre isso. Então, assim, se ele não está né? É assim, Deus diz assim: aquele que não. Quem se junta comigo, quem não se ajunta comigo, se espalha. Ele fala, ele diz mais ou menos assim, eu não sei direito o versículo como que é, mas quem não se ajunta comigo, se espalha. Quem está comigo, se junta, né? Eu já ouvi até uma analogia sobre isso, um suco de laranja. Um suco de laranja, quando você faz ali não tem como, várias laranjas se juntaram ali no suco. Esse é o que está junto com Deus, dentro do suco, aqui junto. Agora, um monte de laranja em volta, uma do lado da outra. Você solta as laranjas numa ribanceira, elas vão embora, ou elas se espalham uma das outras. Ou seja, elas não se juntaram verdadeiramente ali com Deus. Elas só estão próximas, mas não entregaram o seu coração total, não entregaram sua vida total. Esse versículo tem muito a ver com esse assunto. Quem não está comigo, se espalha. Não, mas a gente falava que não tinha problema dele não ser cristão ou alguma coisa assim, se ele estivesse falando a verdade. Isso eu não sei qual que é. Eu vou procurar depois, eu te mando. Mas que mais? Ah, bom, esse é o versículo que eu finalizei, assim. Eu acho que já casou tudo sobre o desenvolvimento intelectual, a loucura da pregação. É um grande desenvolvimento intelectual também, porque isso nos edifica e edifica os que estão ao nosso redor, e até mais, né? A gente não sabe até onde essa semente vai ser plantada, de um para outro. A gente não sabe a proporção, né, que causa a loucura da pregação. Que Deus chama o mundo de louco também, né? Nessa frase diz, nesse versículo. E também tem a analogia que nós somos considerados loucos por mundo, né? Para os sábios do mundo, sim, né? Essa loucura que a gente tem de afirmar, né? Que isso é uma verdade, isso é uma afronta para muita gente, né? É uma afronta para o mundo, assim, porque, como assim, né? Mas por quê? Porque não conhecem, não tiveram essa transformação, né? Mas tudo bem, a gente assume, né, esse risco. Tem eu vou só falar aqui mais um, está em Oséias 4:6, que fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Conhecimento qual, né? Conhecimento da verdade. E Provérbios 4:7 diz: a sabedoria da verdade, né, gente, é a principal coisa. Conhecimento, sabedoria, tudo isso existe, mas existem aquele que está contido dentro da palavra da verdade e aquele que é do mundo. E aí é preciso buscar, né? Fazer a nossa parte, buscar. Porque essa coerência, essa chave, essa verdade, ela só vem através da rendição. Eu creio que a palavra é essa, rendição. A gente precisa se render, porque nós não sabemos nada. A gente acha muitas coisas, né? Mas quando você se rende a Deus e pede para que Ele te mostre qual é a verdade, qual é, né, de tantas vozes que existem no mundo, né? Porque você não precisa ser cristão para Deus falar com você. Eu tenho essa experiência. Eu tive muita confirmação de Deus muito antes de me converter. Então, uma coisa não está atrelada à outra. Sua salvação está. Mas a soberania de Deus, a vontade que você encontra a verdade, ele está o tempo todo em você. Ele vive, né? O Espírito Santo, ele paira ali, ele quer morar em nós, né?
Então, ele convence a gente do pecado, do juízo, da justiça. Então, como que eu só recebo o Espírito Santo depois? Claro, ele passa a morar em mim depois da minha conversão, mas ele está o tempo todo me inclinando para a verdade, para o arrependimento, para o juízo, né, o que é certo e errado. Às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar de Deus, mas ela sente o que é certo e o que é errado. Entende? Ela sente. Por que ela sente? Porque o Espírito Santo, ele está ali, né? De alguma maneira, ele está ali incitando aquela pessoa. Por quê? Porque somos parte de Deus, né? Somos parte de Deus, somos criaturas de Deus. Então, ele está o tempo todo comunicando com a gente. Agora, a gente precisa ter um coração inclinado a Ele, uma rendição para receber esse Espírito Santo, para receber essa verdade, para receber essa confirmação e a partir desse acesso você vai perdendo todos os seus medos, porque a palavra também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai perdendo medo, inclusive, de se expor e de falar de loucuras, que são consideradas loucuras no mundo. Jamais. Eu mesmo, por experiência, quando eu ouvia certas coisas lá atrás, que eram sementes que estavam sendo plantadas em mim, e eu não tinha a inclinação eu não tinha o conhecimento da verdade, eu falava, nossa, que coisa chata, né? Que coisa chata que a pessoa está falando, e não, fantasiosa, não faz sentido. Por quê? Porque eu recebendo recortes da verdade, eu não tinha ainda tido a rendição, a inclinação para essa verdade, porque o mundo oferecia tanta coisa, então, como que aquele recortezinho ali era verdade? Eu olhava e cuidava. Não, que isso? A pessoa está querendo me convencer de algo que não tem nada a ver. Fantasia, juro, eu achava uma fantasia. Hoje, isso é importante. Hoje, vou falar assim, porque não adianta, né? A gente fala isso. Uhum. Quando eu ouvi a história de Adão e Eva, eu falava, gente, nada a ver. Como assim? Que absurdo, né? Parecia uma história de fantasia, de conto de fadas. E eles falavam sempre, né? Os crentes, né? Os que pregavam de casa em casa, né? Eles estavam sempre falando de Adão e Eva, de que nós viemos, né? Que teve o pecado, a maçã e tal. Gente, acho que a maioria já passou por isso na cabeça. Isso não aconteceu, isso não é verdade. E eu me achava inteligente por pensar assim. E logo, em contrapartida, julgava quem acreditava nisso como não inteligente, né? Limitado. Eu falo porque é a verdade. Que eu pensava e Deus sabe de todas as coisas. Hoje, quando eu olho para a palavra de Deus e eu entendo, eu compreendo de fato tudo, eu me sinto tão inteligente, mas tão inteligente, que eu falo, nossa, é um lugar até de arrependimento, sabe? De ter pensado diferente disso. Porque é tudo tão perfeito, é tudo tão lindo, só que tem códigos. São códigos. São códigos que a gente só vai conectar com o estudo, com a rendição, com a humildade de entender que a gente não sabe nada, que só Ele é a verdade, a sabedoria, e só Ele para dar para nós esse entendimento. Então, aquele rapaz pregando na praça ali, com todo aquele fervor, você acha loucura, mas o que ele está sentindo dentro dele, a convicção, a verdade, não vem dele, vem do alto. Então, assim, cuidado. Porque a palavra também diz, não julgue, porque você será julgado no mesmo medida. Então, se você não entende, apenas observe, respeite e deixe que as sementes, se tiverem que brotar, elas brotem, mas não julgue. Por quê? Porque nós não sabemos nada. Você pode achar que sabe, você pode ter um anseio grande dessa verdade, mas enquanto ela não for desse lugar genuíno, de tipo, agora nada mais faz sentido, então só observe, experimente sim, porque é a nossa natureza, né, caída, de querer
voltemos para ele, né? Por isso que ele nos deu essa oportunidade de estar aqui, conhecêssemos a verdade que está, que vai fazer com que nós voltemos para ele. Então, assim, só para fechar, eu penso, se tudo isso que a gente fala, você fechou o microfone, né? Se tudo isso que a gente fala e tem como promessa não for verdade, vamos supor, não for verdade, mas eu vivi uma vida reta, com princípios, com valores, mas não existe nada disso lá depois que eu morro, não tem salvação, não tem nada, não existe nada. O que eu perdi? Uma pergunta. Simone, você consegue responder? Perdi nada, porque eu vi uma das maiores sabedorias que não é desse mundo. Okay. Era para responder, não é? Mas só com sim ou não. Tudo bem, é porque eu vou concluir. Tá, eu não perdi nada. Sim ou não, não, né? Não perdi nada. E se eu vivi buscando 1000 coisas, vivi uma vida fora desse contexto, vivi achando verdades em vários lugares, e eu morro e era verdade? O que eu perdi? A salvação. O que isso significa? Perdeu a eternidade, perdeu de estar sentar com Cristo, de estar na alegria e na glória dele. Se você não conheceu a Cristo, se você não conheceu a Cristo, você vai estar em outro lugar que não é com ele. Entende? Então, só o que é mais inteligente, se de uma forma ou de outra eu só ganho? Mas essa pergunta sua, ela tem vai para uma outra vertente. E a pessoa que não conheceu a Cristo, viveu a vida toda errada e morrer, o que ela ganha? Ela perde a salvação, ela perde tudo. Porém, olha só que se você fez essa pergunta, me chegou num ponto aqui que é muito importante a gente falar aqui para nós duas, até que vai ser muito bom. Está escrito, não vai terminar enquanto todos souberem de Cristo, todos ouvirem falar dele. Não vai acabar enquanto todos não ouvirem falar dele. Cristo vai ser apresentado para todos através do que a gente está fazendo aqui. Então, essa pessoa, ela não vai... Se está escrito, eu preciso achar onde que está isso. Eu acredito... Não, está escrito sim, está escrito. Não, eu vou procurar e vou colocar aqui depois lá no meu Instagram. Não vou morrer enquanto todos não souberem de quem é Cristo. Mas, cara, eu acho que teve pessoas que devem ter morrido sem ouvir falar de Cristo. Será? Eu não sei, não tem como saber. Mas está escrito que não se acabará enquanto todos não ouvirem falar de Cristo. Nada terminará sem que todos ouçam falar de Cristo. Aí você tem a possibilidade de fazer a escolha. Se você é de Cristo ou se você não é. Eu não sei, não tem como saber também, né? É só Deus sabe de todas essas coisas. Mas me veio um questionamento que tem isso escrito. Em Mateus 24:14. Está escrito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todos saberão, né? Todos saberão, mas assim, no tempo do fim, né? É o que eu entendo. Será pregado em todas as nações, porque tem nações que a gente sabe que ainda não chegou, né? A informação, mas de alguma forma, desde os primórdios, sempre era iminente esse fim. Era iminente esse fim. Tanto que pessoas falam assim, nossa, mas falam que o mundo vai acabar, falam que não sei o quê, que Jesus vai voltar, desde que eu me conheço por gente, desde lá de trás, eu sempre ouvi e nunca voltou. Não é assim que o pessoal fala? Uhum.
E eu estava refletindo a respeito disso, eu falei, claro, porque as pessoas morrem o tempo todo. E se ele fala que ele, né, que todos precisam ouvir da volta dele, né, para que seja dado para ele a oportunidade de escolha, ele tem que estar voltando o tempo todo. Caramba, isso é uma grande chave. Eu nunca tinha pensado assim. Eu refleti esses dias, eu falei, claro, Boa. é por isso. Mas isso não invalida, né, a verdade que a gente está vivendo agora, que sim, estamos muito próximos, né? Porque sempre falam, né? Sempre falaram que estava muito próximo, né? Sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra, sempre houve peste no mundo, sempre houve, tudo bem, mas existem outras profecias que estão sendo cumpridas agora. Sim, que não foram. Não foram lá atrás, mas lá atrás era o suficiente para elas acreditarem que já estava chegando ao fim. Porque tudo é um mistério, né? Porque assim também está escrito, que o dia nem a hora ninguém sabe. Então, eu creio que se o plano é perfeito, e ele é perfeito, é óbvio que todos têm que estar o tempo todo na iminência deles voltarem, para poder escolher se arrepender. Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Não sabemos quando vamos morrer, mas sabemos que temos um prazo, e não sabemos quando ele volta, mas sabemos que pode ser a qualquer momento. Isso. Entende? Então, por isso, tem uma outra versículo já do rico e do pobre, a história do rico e do pobre que Jesus conta, que o pobre ficava na casa dele, na porta, e recebendo migalhas, e ele não quis dar migalhas para o pobre. É o Lázaro, eu acho. Aí o pobre morreu, o mendigo morreu, em seguida o rico também morreu. Aí conta que ele estava com Abraão, o pobre, lá no céu, e o rico estava num abismo lá e tinha fogo, né? Queimava. E o pobre falou para o outro, o rico falou para o outro, me dá um pouquinho de água. Aí ele fala, não tem como, nós estamos muito longe do lugar que você está, né? Aí ele fala, então só pede para alguém, deixa eu voltar, ou pede para alguém voltar lá e avisar meus irmãos para eles não caírem no que eu fiz também, né? Sim. E então ele já sabia que existia tudo isso. Aí ele fala assim, se os profetas que estão lá não pode convencer os seus irmãos, quem dirá você que volta dos mortos? Nem você eles vão ouvir. Então, olha só que loucura, e faz muito sentido, e liga muito a isso que você falou, do versículo, de que todos vão ser transmitidos para todas as nações, a pregação, e todos vão saber. Independente da época, né? É o que eu entendo. Independente isso. Da época. Então, assim, é só um cumprimento de profecias mesmo, de prazo que é dele, né? Mas que a gente sente, pelo menos eu sinto fortemente, que está muito próximo, eu sinto. Isso não quer dizer que vai ser na minha geração. Isso não quer dizer que eu vou ver. Sinto, mas muitos lá atrás também sentiram, entende? Então, isso é o plano perfeito, porque ele não quer deixar ninguém para trás. Mas o que determina se a pessoa vai aceitar ou não é o coração dela. Porque, como diz a parábola, se nem os profetas, se nem os pregadores, se nem as pessoas que estão vivendo essa verdade conseguiram convencê-lo, né? E vão convencê-lo, não vai ser alguém que vai voltar dos mortos, né? Ou seja, cada onde das trevas, onde ele acabou indo parar, né? Então, assim, são coisas para se refletir, né, Simone? Olha onde a gente veio parar no desenvolvimento. É muito bom falar dessas coisas, porque, assim, nós estamos falando da verdade e ela não tem limites. A gente não sabe que a gente está falando aqui, quem vai atingir, quem vai escutar, né? O que a gente está falando aqui está disponível aí, vai ficar disponível. Quem for para escutar vai acabar escutando. Eu tenho uma coisa para a gente finalizar, né? Dois aqui, rapidinho. Sobre esse pensamento crítico, né? Porque é assim, ó, diz em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os maduros, que têm os sentidos exercitados para discernir, né? O que é o alimento sólido, né? É uma verdade mais consistente, é a palavra mais, né? Nesse lugar mais profundo, né? Então, assim, para isso acontecer, a gente precisa estar em constante aprendizado, a gente precisa, né? Que nem fala, o alimento sólido é para maduro e o leite para
neném, né? Então, o que é o leite? É o basiquinho, entendimento, né? E, então, assim, a gente vai crescendo em entendimento à medida em que a gente vai desenvolvendo, a gente vai conversando, a gente vai trocando, como a gente está fazendo aqui. Eu e a Simone, a gente já aprendeu um monte de coisa hoje já, né? Juntas. Só por compartilhar, só por estar aqui, só por dizer sim. Então, isso é crescer em entendimento. Tudo está sendo multiplicado aqui, né? E eu quero finalizar com essa reflexão aqui, né? Que engana-se quem pensa que a fé bíblica ela é cega. Engana-se quem, o quê? Quem pensa que a fé bíblica ela é cega. Ela não é cega. Ela é examinada de forma madura e consciente. Ela é examinada de forma madura e consciente, porque essa fé cega, essa coisa sem indiscriminada, ela não é o entendimento e a sabedoria que Deus tem para nós. Então a gente precisa sim desenvolver a habilidade de discernimento que Ele mesmo nos dá através da nossa rendição e através da nossa inclinação, da nossa humildade para entender a verdade que está na palavra. Então, é um processo. Só começa. E vai terminar lá quando Ele nos chamar, né? Quando estivermos prontos, separados, reunidos, limpos, mais alvos do que a neve, né? E para conseguir esse corpo glorificado, que é uma promessa, né? Amém. É isso, E aí, muito bom. E amanhã é... Amanhã é qual? Olha aí pra gente, Ana, no seu caderninho. Porque eu já perdi tudo aqui, já. Eu nem sei onde foi parar. Eu fiz tão bonitinho a roda para colocar aqui nos slides e nem achei mais. Ah, achei aqui. Equilíbrio emocional. Nossa, esse... Perfeito, então. Equilíbrio emocional, olha... Esse é muito importante. Nenhum foge do outro, um liga o outro, né? Equilíbrio emocional é tudo. Vamos até amanhã a gente fala sobre. Vai ser muito bom também. Obrigada. Obrigada, Ana. Vou orar para finalizar. A Ti renderes graça, Senhor, agradecemos por mais essa live, por mais esse entendimento, por mais esse momento, Senhor. Aprendendo da Tua palavra e transbordando da Tua verdade. Encha-nos cada vez mais, Pai, que nós possamos nos esvaziar cada vez mais para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos transbordar ainda mais. Assim nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até. Até amanhã. Beijo, gente. Tchau.